Nós somos quem Deus diz que nós somos. E nós somos povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos livres por Deus. Nós somos aqueles que estão na presença de Deus, povo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro, capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em si uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, porque nós somos quem o Senhor diz que nós somos. E nós somos porque Jesus Cristo conquistou isso por nós na cruz. E porque Ele é aquele que é a pedra viva, nós temos vida nele. Obrigado, Jesus, por aquilo que nós podemos ter no Senhor nessa noite. E não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Deus, que a tua palavra, que é a verdade, nos transforme nesta noite. Transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. Ó Deus, que a nossa mente esteja cativa à tua presença, Senhor Jesus, ao trono da graça. Que tudo aquilo que não é do Senhor, Deus, seja lançado fora, mas que a nossa mente e o nosso coração possa receber essa palavra e frutificar a 100 por 1, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Fiquei sabendo que ia pregar hoje, né? E pensei em talvez usar uma pregação que eu já tinha, mais antiga. Aí Deus não deixou. Às vezes Deus deixa, né? Às vezes Deus deixa, a gente reformula, né, pastor? E Deus nos usa de uma forma totalmente diferente para a pregação, mas fui levado a preparar essa mensagem. Amém? Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui em 1 Pedro, o apóstolo Pedro escreveu essa carta para cristãos que estavam sofrendo uma pura perseguição. Cristãos que estavam sendo perseguidos no Império Romano. Quando nós paramos para estudar, alguns dizem que talvez foi na época de Nero, que cristãos eram queimados vivos, eles eram usados como tochas para eliminar Roma. Cristãos que eram levados ao Coliseu, comidos vivos pelos leões lá. E Pedro está escrevendo essa igreja, uma igreja que se dispersou por vários lugares, ao ponto de que Pedro vai chamar esses cristãos de estrangeiros, peregrinos. Peregrino estrangeiro é aquele que não tem lar fixo, é aquele que mora numa terra estranha, não é a sua terra, não é o seu lugar. A gente vê isso em 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. E essas pessoas, nos lugares que elas chegam, talvez elas são consideradas pessoas sem origem, pessoas sem importância,
pessoas desprezadas. Vamos pensar que a gente tem pessoas de outros países vindo para o Brasil, e como muitas vezes as pessoas são consideradas, você não sabe nem quem é boliviano ou venezuelano, você não sabe diferenciar, você fala assim, sincero. Você sabe diferenciar amor? Sabe? Então vem esse povo. Povo sem origem. Alguns podem até pensar assim, povo sem pedigree, né? Povo que não é nada. E aquela situação daqueles cristãos, eles não tinham mais a sua casa, eles não tinham mais seu lar, a perseguição tinha feito com que eles se dispersassem. E não é diferente hoje. Assim como Pedro estava lembrando daquela igreja, nós temos que nos lembrar a cada dia que nós estamos nessa terra de passagem, né, igreja? Que nós somos peregrinos aqui, por isso que muitas vezes nós nos sentimos estranhos nessa terra, porque os nossos pés podem estar aqui na terra, mas agora a nossa mente é a mente de Cristo, e a nossa mente está no céu com o nosso Senhor, amém? Como diz lá em Colossenses, onde nós aguardamos aquele que vai nos ressuscitar com ele dos mortos. Nossos pés estão na terra, mas aqui somos o que? Peregrinos, estrangeiros. Por quê? Talvez como eu disse, né? Não tem origem. Não, nós temos origem, a nossa origem é Deus, amém? Não tem lugar, você não tem importância aqui nesse local, não. Nós temos o nosso lugar é o reino de Deus. E no reino de Deus, que é a nossa pátria celestial, nós temos a nossa importância, nós temos o nosso lugar, nós temos o dom dado pelo Espírito Santo para executarmos aquilo que Deus quer que nós vamos exercer nessa terra, amém? Se é um profeta evangelista, é um profeta evangelista. Se é um pastor, eu tenho perfil mais pastor, é um pastor. Se é mais um mestre, que é o perfil do pastor Carlos, é um mestre. Mas nós temos que cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir, da nossa origem que vem de Deus, cumprir o que o Senhor nos chamou para realizar. Talvez desprezados pelos homens, mas nós nas mãos de Deus somos pedras vivas, pedras preciosas aos olhos de Deus, encaixadas nesse edifício que é a igreja, cumprindo aquilo que Deus tem para nós, participantes desse edifício, dessa casa espiritual que é a igreja do Senhor. E eles vão cantar um dia, né? Cadê aquele povo para dentro? Cadê aquele povo? Cadê a igreja? A igreja santa, gloriosa, a casa espiritual, o templo de Deus, subiu aos céus para estar com Deus. Porque Ele é a nossa origem, nós voltaremos para Ele. Lá está a nossa terra, que é a nossa pátria celestial. Amém, igreja? O tema da minha mensagem é: eu sou quem Deus diz quem eu sou. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é quem Deus diz que você é. Amém? Você é quem Deus diz que você é. E nós precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. A nossa identidade em Jesus. Isso tem que estar claro, nítido na nossa cabeça. Quem eu sou em Deus, quem nós somos em Deus. E não porque isso vem de nós, mas porque isso vem de Jesus. Amém? Isso não é porque a gente é bom, não. Isso é porque Ele é bom, amém? Amém. Isso não é porque nós somos santos, não. Nós somos santos porque Ele é santo. Nós temos a força do seu poder, como diz lá em Efésios 6:10, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Nós somos justificados porque Ele é o Deus justo. Jesus é o justo que morreu na cruz para nos justificar, amém? Jesus é o Deus Santo, justo e Todo-Poderoso. E a todo aquele que chega nele arrependido, confessa os seus pecados, já não é mais o mesmo, amém? Amém? Ele é Deus. Jesus é o Filho de Deus, Ele veio para morrer por mim e você, por mim e você. Então agora nós somos filhos de Deus. Como diz em 2 Pedro, nós somos participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Você sabe que é ser participante da natureza divina? Você tem o Espírito Santo de Deus em você, amém? Você não é o mesmo. Como eu disse, Deus é santo, nós somos santificados. Ele é justo, nós somos justificados. Ele é o Todo-Poderoso. Então nós
somos fortes em Deus, nós temos a força de Deus, o poder de Deus atuando nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, esse povo, como o apóstolo diz, é um povo que, um pouquinho antes aqui no contexto, capítulo 1, versículo 22, até o capítulo 2, versículo 3, aqui eu vou dar uma resumida para a gente entender. Aqui vai dizer que aqueles cristãos, eles foram regenerados pela palavra da verdade. E a palavra da verdade é uma semente que não perece, é uma semente imperecível, porque a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é viva e permanente. Então aquilo que Deus faz em mim e você é vivo, Ele é um Deus vivo. A palavra é viva, Ele transforma de verdade e é permanente. E aí ele começa a falar assim: então vocês agora, como bebezinhos, como crianças recém-nascidas, vocês têm que desejar essa palavra, já que vocês provaram que o Senhor é bom. Imagina aquele nenenzinho, quando o nenenzinho nasce, o que ele faz depois? Ele vai para o colo de quem? Da mãe. O que a mãe faz ali do bebê? Ela amamenta. E lá vem, né, o leite materno. O que o leite materno promove para aquela criança? Crescimento, imunidade, porque o leite materno tem glóbulos, né? Glóbulos brancos, é isso? Brancos, vai fortalecer a imunidade daquele bebê. E aquele bebê, quando ele está com fome, o que ele faz? Vai chegar. Eu quero mais. E nós temos que ser assim, igreja. Quem prova de Deus não consegue mais viver sem Deus. Quem já provou vai querer um pouco mais. Quem bebeu da água da vida, vai querer beber mais, amém? E nós temos que ser como esses recém-nascidos, desejar ardentemente, de coração, o leite espiritual genuíno, para que cresçamos e provamos que o Senhor é bom, amém? E essa palavra que nos leva a conhecer quem Ele é, quem Deus é, e essa palavra que nos leva a saber quem nós somos. Então aqueles cristãos, eles deveriam se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Se aproximando de Jesus, eles vão refletir quem Jesus é. À medida que se aproximam dele, versículo 4, a pedra viva. Primeiro ponto aqui, eu sou porque Ele é, amém? Primeiro ponto é, eu sou porque Ele é, amém? Deus é o eu sou, e nós somos porque Ele é o eu sou. De Deus vem todas as coisas, Ele é a origem, mas Deus não é somente a origem, Deus não é somente o princípio, Deus não é somente o início, Deus também é o fim. Deus é o alfa, mas Deus é o ômega, amém? Então nós temos que nos aproximar dele, essa pedra viva. Nós temos que nos achegar a Cristo, nos aproximar de Cristo, estar perto de Cristo, lado a lado do Senhor, amém? Orando, falando com Deus, lendo a sua palavra, congregando, estando na igreja, louvando ao Senhor. Nós temos que nos aproximar dele, amém? Pastor, por que ele não está falando que Jesus tem que se aproximar de nós? Porque Jesus já disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque Ele já veio até nós como oferta pelos nossos pecados. Jesus já veio a nós, agora nós temos que nos aproximar dele. Ele que é a pedra viva, Ele que é a pedra que vive. Apocalipse 1,18 diz, Apocalipse 1,18 diz assim: Jesus é aquele que vive para sempre. João 4 diz assim: porque Ele é a vida, porque nele está o que há? A vida. A vida está em quem? Em Jesus. João 11:25, quando Lázaro morre, o que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 20:31,
Ele nos daria vida em seu nome. Amém? Jesus é a pedra que vive. Jesus é a pedra viva. A pedra que nos dá vida. Amém? Pedra qual foi rejeitada pelos homens. Jesus Cristo que foi rejeitado, crucificado pelo seu povo. Jesus Cristo foi rejeitado pelos homens. Aí eu te faço uma pergunta. Se Jesus foi a pedra rejeitada, você vai ser rejeitado muitas vezes? Sim ou não? A gente tem que parar de chorar, né? Às vezes, estou sendo rejeitado, meu Deus. Dói, eu falei, dói, a gente é ser humano. Porque nós somos seres humanos. Mas se o nosso Senhor foi rejeitado, quanto mais nós seremos rejeitados? Se o nosso Senhor Jesus foi crucificado, quantas vezes também não vão querer crucificar eu e você, amém? Para os homens nós podemos ser isso, pedras rejeitadas. Mas para Deus nós somos pedras escolhidas, como Jesus é. Porque Jesus é a pedra escolhida e preciosa para Deus. Amém? Jesus é a pedra escolhida. Jesus é a pedra preciosa para Deus. E quando nós nos aproximamos ao Pai por meio de Jesus, o que nós somos então? Jesus é a pedra escolhida. Jesus é a pedra o quê? Preciosa. 1 Pedro 1. Vai lá. Volta um pouquinho aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos por Deus, peregrinos dispersos, como eu tinha falado, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência de Jesus Cristo e a expressão do seu sangue, graça e paz estejam multiplicadas. Jesus Cristo é aquele que foi escolhido por Deus, a pedra escolhida, e nós somos o que por Deus? Escolhidos. 1 Pedro 1,19. Abra a Bíblia aí. 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de... O precioso sangue foi em favor de quem? De vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Jesus é a pedra escolhida. Jesus é a pedra preciosa para Deus. Eu e você somos o que para Deus? Escolhidos por Deus, eleitos por Deus. O que nós somos? Preciosos. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Amém, igreja? Você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, você não foi comprado com nada que nessa terra pode oferecer, porque nada nessa terra poderia pagar o preço do seu pecado. Você foi comprado pelo próprio Deus. Você foi comprado pelo sangue do Filho de Deus, amém? Glória a Deus! Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, amém? Glória a Deus! Será que nós nos lembramos disso? O tanto que Ele nos amou? Nós nos lembramos o tanto que o Senhor nos amou? Porque, como eu disse, muitas vezes o diabo vem lançar mentiras na nossa cabeça. Mas nós somos escolhidos por Deus, amém, igreja? Nós somos preciosos aos olhos de Deus. E por meio de Jesus, é nele, dele e por ele. Não somos nós, é Deus. Não vem de nós, vem de Deus, por meio de Jesus. Amém? Porque Ele é, eu sou também, amém? Glória a Deus por meio de Jesus. Glória a Deus. O que o Pai faz pelo Filho? E não o Pai natural, o Pai celestial. O que o Deus Pai deu ao Deus Filho? Jesus Cristo. O que? Todas as coisas. O que Deus não fará por nós? Amém?
claro que aquele que não poupou seu próprio filho, muitas vezes também nós vamos ter que renunciar. Nós vamos ter que enfrentar, como diz Paulo, o perigo, a espada, a fome, a nudez. Mas Paulo diz assim, vai ter essas coisas, se prepara. Você vai enfrentar o perigo, a espada, a fome, a nudez. Como ovelhas somos levados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente ou do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai te separar da presença de Deus. Você está em Cristo Jesus. E em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? E nós somos essas pedras vivas. Versículo 5: Jesus, a pedra viva, nos torna pedras vivas. Amém? Tem umas pedras mortas, né? Tem umas pedras que, meu Deus do céu, tem ou não tem? Tem. Mas nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, porque nós somos vivificados em Jesus. Agora nós somos pedras vivas, usadas nessa edificação, nessa casa espiritual, amém, igreja? E essas pedras vivas é assim: tem pedra que o Espírito Santo de Deus já fez o quê? Lapidou mais. Essa pedra está encaixadinha lá na igreja, no edifício espiritual, na casa espiritual que é a igreja, que é o corpo do Senhor, o edifício do Senhor, amém? Aí somos nós, amém? Tem umas pedras mais gordinhas, tem umas pedras mais magrinhas, tem umas pedras boazinhas, tem umas pedras mais complicadas, tem umas pedras que ela já moldada pelo Espírito Santo, ela encaixa certinho naquilo que Deus quer. Tem umas pedras mais pontudas, né? Sabe quando você bate o dedinho assim? Quem aqui já bateu o dedinho? Todo mundo, né? Tem crente que essa pedra, que é assim, cheio de lasca. Qualquer, meu Deus, você bate, dói. Não tem jeito. É assim que funciona. Mas Deus está trabalhando nessas pedras vivas. Deus está moldando essas pedras vivas. Cada um com o seu tamanho, cada um com a sua importância, cada um chamado para cumprir algo específico que Deus chamou para fazer. Mas todas unidas, todas se encaixando, todas cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer, para cumprir o propósito da igreja do Senhor, para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Amém? Meu irmão, Deus chamou para cantar, canta com alegria, louva ao Senhor. Deus chamou para estar na porta, receba com alegria as pessoas. Deus chamou para enrolar cabo, enrola cabo com alegria, empilhar a cadeira, empilha a cadeira. Deus chamou para discipular, discipula. Deus chamou para evangelizar, evangeliza. Mas cumpra aquilo que Deus chamou para fazer. Não seja pedra morta, mas seja uma pedra viva, amém? Edificando a igreja, trazendo crescimento para o povo de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Porque você é uma pedra. Conforme Deus vai te usando, Deus vai colocando outras pedras acima de você, amém? Que são pessoas que você vai sendo o que para elas? Você vai sendo o alicerce para ela, básica. Mas você está sobre quem? Jesus Cristo. A pedra principal, a pedra angular. Então, meu irmão, você pode crescer que não vai cair. Você pode fazer e servir a Deus que você não vai cair, porque você está firmado em Jesus Cristo, a pedra angular. Então para de criticar o jeito do outro, para de criticar o outro na igreja, para de falar, tá irmão, tá irmã, o líder, pastor, para, meu irmão, seja uma pedra viva, cumpra a sua função nessa casa espiritual, amém? Cumpra aquilo que Deus chamou para cumprir, amém? Se é dedão, seja dedão, amém? Glória a Deus. Se é dedinho no pé, vai bater, vai doer. Tem crente que assim não dói mais. Amém? Mas seja dedinho. Amém? Glória a Deus. Você é rim, você é coração, você não sei qual, você é o corpo aí, você é mão, você é cabeça. Cabeça é Jesus, né? Cabeça é Jesus, ele nos dá a direção. Mas você é o quê? Você é braço, você é perna. Cumpra aquilo que Deus chamou para fazer, amém?
Não queira fazer o que o outro faz, não critique o que o outro está fazendo. Amém. Se você puder ser bênção na vida dele, seja bênção. Se você puder orar por ele, ore por ele. Se você puder dar um conselho para ele, mas não seja empecilho, amém? Glória a Deus. Vamos fazer com que essa edificação espiritual cresça. Porque essa edificação, essas pedras vivas, elas são sacerdócio santo. Agora nós somos sacerdotes santos diante de Deus. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Aqui é algo que na teologia é chamado de sacerdócio universal dos crentes. O que é isso? Nós agora somos o quê? Sacerdotes santos. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. E sendo sacerdotes, nós temos uma função: oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, amém? Então louve mais, agradeça mais e murmure menos. Ofereça sacrifícios aceitáveis a Deus. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. Eu e você somos o quê? Sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o nosso culto racional. Então nós somos sacerdócio santo, temos que oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Como isso, pastor? Oferecendo a nossa vida como sacrifício santo, vivo e agradável, oferecendo o fruto dos nossos lábios, a nossa vida, o nosso serviço a Deus, o nosso serviço na igreja, o nosso testemunhar lá fora, testemunhando quem é Jesus, amém? Orando, buscando, lendo a palavra, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus, sacrifícios aceitáveis a Deus, amém? E como sacerdotes santos, nós temos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, por meio de Jesus, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus, amém? Por meio de Jesus Cristo, mais uma vez, igreja, não é por meio de nós, é por meio de Jesus, é por meio dele, é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Jesus Cristo eternamente, amém? Jesus Cristo que é a pedra angular, eis que põe em Sião uma pedra angular. Pedro disse por meio do Espírito Santo. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta? Que é apóstolo? Pedro. O que Pedro disse para Jesus? Quando ele ainda estava lá atrás. Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo diz assim: Pedro, tudo bem, é isso mesmo, tu és Pedro. Pedro, você é uma pedra, amém? Você é uma pedra viva, e sobre essa pedra, a afirmação de Pedro, não Pedro, amém? A afirmação de Pedro. Eu vou dizer que Pedro é o primeiro Papa, né? Não, é isso não. É isso não. Sobre essa pedra edificarei a igreja. Que pedra? Que pedra? Pedro, não, você é uma pedra. Uma pedra viva. Mas aquilo que você disse, Pedro, sobre mim, o Cristo, o Filho de Deus, do Deus que vai à igreja, vai ser o quê? Edificada. Amém, igreja? Sobre Jesus Cristo a igreja seria edificada. Pedro é apenas uma pedra viva. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Jesus é a pedra de esquina, a pedra que era colocada na esquina da casa, e sobre aquela pedra, o que ia fazendo? Ia se levantando todas as outras pedras. A pedra da esquina, Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. A partir dela, toda a edificação será construída, amém, igreja? Jesus Cristo é a pedra angular, escolhida e preciosa. 1 Coríntios 3:10. É uma palavra cristocêntrica, bem, vamos falar bastante de Jesus. 1 Coríntios 3:10.
conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é o quê? Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira e fenopalha, sua obra será mostrada, porque o dia do juízo, trará luz, pois será revelada pelo fogo, e provará a qualidade, não quantidade, da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contanto será salvo como o que alguém quiser. A igreja, nossas vidas estão sendo construídas sobre Jesus. Tem um louvor, né, que diz isso, né? Eu vou construir minha vida em ti. Não é quem conhece o louvor? A nossa vida está construída sobre um fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo. Se nós oferecermos sacrifícios aceitáveis a Deus, com o coração quebrantado, com o coração realmente entregue a Deus, nós estamos edificando o quê? Com ouro, com prata, pedras preciosas. E se eu estou fazendo qualquer coisa, meu irmão, você está servindo a Jesus Cristo também, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas. E se eu estou fazendo qualquer coisa, as coisas de qualquer forma dentro da igreja? Eu estou construindo sobre quem? Jesus Cristo. Por isso que nós temos que tomar cuidado conforme nós construímos. Por isso que nós temos que tomar cuidado conforme nós caminhamos a nossa vida. Por quê? Às vezes, se uma pedra se abala, o que pode acontecer com as outras pedras? Se abalar também. Por isso que nós precisamos estar atentos como que nós estamos construindo as nossas vidas sobre essa pedra angular. Jesus Cristo, carente da pedra angular, que tudo vem dele. Jesus é a pedra escolhida. Escolhida por quê, pastor? Porque o escolhido de Deus é o Messias. O que é o Messias? É o Cristo, é o enviado de Deus. Esse é o escolhido. Jesus Cristo é aquele que foi escolhido por Deus para o que havia de mais alto. O Salvador dos homens, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que governa sobre todas as coisas. Jesus, que é a pedra preciosa, palavra que significa também honrado e estimado. Jesus é a pedra preciosa, que é honrada e estimada? Sim ou não? Filipenses 2,9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus! Jesus é a pedra preciosa, honrada e estimada. Jesus é aquele que tem um nome acima de todo nome, nome que importa qual todo é da igreja. O Espírito de Deus está movendo a igreja. Tem alguma pedra viva aí na igreja que você não quer estar muito do lado dela? Meu irmão, lá no céu não vai ter jeito. Lá no céu você vai ser uma pedra viva que vai estar talvez no ladinho dela. E glória a Deus por isso, né? Porque lá não vai ter mais rixa, não vai ter mais briga, não vai ter mais contenda, não vai ter mais facções, não vai ter mais divisões. Todos nós vamos estar juntos, alinhados, porque o edifício ainda está em construção, né? Mas lá haverá o edifício perfeito, o templo perfeito, não mais um templo feito por mãos humanas, mas nós como povo de Deus, na nova Jerusalém, como servos do Senhor, como diz lá em Apocalipse 22, nós reinaremos com Ele e o serviremos para todo o sempre. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O templo do Senhor, a sua igreja, eu e você que somos templo do Espírito Santo, amém? Morada de Deus, morada do Espírito, amém?
Glória a Deus, igreja. E aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então, diante de Deus, nós também somos pedras preciosas, honradas e estimadas por meio de Jesus. Mas a nossa confiança e a nossa fé tem que estar em Jesus. E se a nossa fé e a nossa confiança estiver em Jesus, nós não seremos envergonhados. Podem nos humilhar, podem nos perseguir, podem nos caluniar, podem falar mal de nós, mas aquele que confia nele, quando chegar naquele dia, não será envergonhado, será honrado, amém? Uma coroa será colocada sobre a sua cabeça. Aqueles que amam a sua vinda, será colocada sobre a sua cabeça a coroa da justiça, uma coroa incorruptível, uma coroa indestrutível, amém, igreja? Glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Portanto, para que vocês se creem, essa pedra é preciosa. Jesus é precioso para nós, honrado, estimado por nós, mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitam. Aqui Pedro está reafirmando, né? Aquilo que ele tinha falado no versículo 4. Pedra dos construtores rejeitados tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para os quais foram destinados. Então nós temos que tomar cuidado. Eles aguardavam o Messias, sim ou não? Eles aguardavam o escolhido, a pedra escolhida, o ungido, o eleito de Deus. Só que por desatenção, por não buscarem a Deus, o que aconteceu? Muitos tropeçaram e caíram. Então não seja desobediente, não resista à mensagem, não resista àquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Porque aqueles que não estão ligados à pedra viva, aqueles que não estão edificados sobre a pedra viva, não receberão a vida. Porque ele tem que aceitar o caminho, a verdade e a vida, amém, igreja? E o caminho continua sendo estreito, e continua sendo só um caminho. Jesus é o caminho, amém? Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas nós estamos sobre Jesus, a pedra viva, a pedra angular, escolhida, preciosa, e por isso, por meio de Jesus, nós somos aquilo que Ele também é, pedras vivas, sendo moldadas por Deus. Pedra, amém, igreja? Você é uma pedra linda, maravilhosa de Deus, amém? Preciosa, escolhida por Deus, estimada, honrada pelo Senhor, amém? Útil no seu reino, e que vai cumprir aquilo que Deus tem para você, amém? Glória a Deus, amém. E agora, o que eu faço? Eu tenho que pregar semana que vem de novo, né? Será que eu guardo aqui? Ou não? Será que dá tempo? Dá tempo, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos amém mais ou menos, amém. Então vamos lá. Segundo e último. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém? Então, primeiro, eu sou porque Ele é. Porque por meio de Cristo nós somos essas coisas também. Mas agora eu sou por quem Deus diz que eu sou. Quando Saulo, né? Aqui não era Paulo, né? Quando Saulo se converte, o que a igreja fala dele? Tira esse cara daqui. Esse cara persegue a igreja, esse cara vem aqui para perseguir a gente, para matar a gente. Ele está infiltrado aqui, ele está vendo só o que está acontecendo para matar a gente por aqui. Tira Saulo daqui. Não, meus irmãos, calma. Saulo se converteu. Saulo ainda o quê? Estava no início da sua conversão. Aí eu quero te dar uma pergunta. Saulo se preocupou com o que falaram dele. O que ele fez? Diz lá em Atos 9, 20, 21 para frente o quê? Que ele continuou o quê? Estou nem aí com o que estão falando de mim, eu vou continuar pregando. Amém? Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem apareceu para mim no caminho para Damasco. Eu sei aquele que falou comigo. Eu sei aquele que me chamou. Eu conheço ele. Eu ouvi a sua voz. Eu não vou ouvir as outras vozes. Eu vou ouvir aquilo que ele está dizendo para mim, amém? Meu irmão, irmã, olha para a pessoa que está falando assim: para de ouvir as outras vozes. Só ouça
são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que é pagão. Rejeitaram a pedra viva eleita. Mas agora vocês são a geração eleita. Vocês são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que é pagão. Rejeitaram a pedra viva eleita. Mas agora vocês são a geração eleita. Vocês são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que é pagão. Rejeitaram a pedra viva eleita. Mas agora vocês são a geração eleita. Vocês são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que é pagão. Rejeitaram a pedra viva eleita. Mas agora vocês são a geração eleita. Vocês são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que é pagão. Rejeitaram a pedra viva eleita. Mas agora vocês são a geração eleita. Vocês são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que é pagão. Rejeitaram a pedra viva eleita. Mas agora vocês são a geração eleita. Vocês são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu, que é pagão. Rejeitaram a pedra viva eleita. Mas agora vocês são a geração eleita. Vocês são a geração eleita do Senhor. Vocês agora são sacerdócio real. Quando tinha o templo, sabe onde os gentios ficaram? O que é o gentio? O gentio é aquele que não é judeu. Davi era rei, mas é interessante que Davi ele exerce funções de sacerdote. Sim ou não? Quem já percebeu isso no Antigo Testamento? Porque Jesus, quem vai ser o descendente de Davi? É Jesus. Davi está apontando alguém, é Jesus. Agora nós podemos desfrutar em Jesus de tudo isso, amém, igreja? Somos sacerdócio real. Nós somos nação santa. Éramos o que? Pagãos, gentios, povo impuro. Mas agora nós não somos um povo impuro. Nós somos uma nação santa. Somos uma nação separada para viver para a glória de Deus. O povo de Israel rejeitou o Messias, não glorificou a Deus. Mas agora isso é dado a quem? A nós. Nós somos povo de Deus. Nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós pertencemos a Deus. É interessante que algumas versões colocam assim: propriedade exclusiva de Deus, porque nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Nós estamos nas mãos de Deus. Vamos lá, você tem um tesouro. O que você faz com esse tesouro? Você deixa em cima da mesa? Você deixa em qualquer lugar? O que você faz? Você guarda. Você está guardado nas mãos de Deus, amém? Você é povo de propriedade do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. Para alguém ter que falar com você, tem que se acertar com Deus primeiro, amém? Porque você é povo de Deus. Você está nas mãos de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você foi gerado por Deus, santificado por Deus para viver para a glória de Deus, amém? Você é quem Deus diz que você é, amém, igreja? Você é quem Deus diz que você é. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou você vai continuar acreditando nas mentiras que vem na sua cabeça? Ou você vai continuar acreditando nas mentiras que vem na sua cabeça? Ah, eu sou coitadinho, eu não sou nada, não dá certo para mim. Meu irmão, você é povo que é propriedade exclusiva de Deus, amém? Você é um tesouro precioso nas mãos do Senhor.
Amém? Glória a Deus. A fim do que? De proclamar as virtudes de Deus, as grandezas de Deus. Quem não era nada, quem era para ser lixo, Deus pega as coisas que nada são. Deus pega um homem calado, um adolescente calado, faz ele falar. Amém? Sou eu. Faz ele falar, por quê? Deus pega os que nada são, Deus pega aqueles que para o mundo é nada, para confundir a sabedoria dos homens. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus confunde as pessoas aí fora. Deus vai te usar. Né, pastor? Ninguém vai entender, né, pastor? Ninguém vai entender algumas coisas. Mas eu entro junto, amém, pastor? Eu entro junto. Amém? Porque aquilo que é de Deus eu quero, meu irmão, irmã. Aquilo que é de Deus eu quero para a minha vida. Aquilo que é do Senhor eu quero, eu vou receber, eu vou provar. Por quê? Porque eu vou proclamar a grandeza de Deus, as virtudes de Deus, o caráter de Deus, os atos poderosos de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus. Eles vão ver o que alguém que estava nas trevas, mas agora está na luz. Alguém que estava no mundo escravo do diabo, mas agora eu sou livre. Eu sou filho de Deus. Era para eu estar destruído, mas eu fui levantado. Era para eu estar quebrado, mas agora estou sendo construído por Deus. Um edifício de Deus. Era para glorificar Deus, nada, zero. Mas agora eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para o Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Nós somos este povo de Deus. Nós somos o canal de Deus para abençoar vidas. Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua magnífica luz poderia ser traduzida, né? A sua extraordinária luz. Essa palavra que maravilhosa, no grego, ela poderia ser traduzida por também assim, além da compreensão humana. A Bíblia diz que aqueles que verem a glória de Deus, o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com eles? Hoje, se a gente ver a glória de Deus, o que acontece com a gente? A gente vê em partes, amém? A gente está no Santo dos Santos. A gente está lá na presença de Deus, no Santo dos Santos. Essa glória nos transforma. Mas se Deus se revela com toda a glória dele, o que acontece? A gente morre, porque está além da compreensão humana. É a sua maravilhosa luz. É o que diz lá em Timóteo, que Deus habita em luz inacessível, em glória inacessível. E aqui eu quero terminar, concluir, contando de um sonho que eu tive uma vez. Acho que eu já contei para vocês. Eu já contei para vocês que eu sonhei que eu estava voando na glória de Deus. Quem lembra desse sonho que eu já contei? Até falo para Deus, Deus, não, como eu tive que passar um pesadelo que eu tive essa semana aí, misericórdia. Isso eu não quero não, Deus. Esse eu não quero. Eu quero sonho de novo na glória de Deus. Esse dia eu sonhei que eu estava voando dentro da glória de Deus. Eu estava voando dentro da glória de Deus. E era assim. Conforme o olho estava fechado, sabe quando tem uma luz, mas um farolete na sua cara, assim, sabe? Uma luz muito forte. E eu com temor no meu coração. Mas depois vinha aquele amor me enchendo. Aquele amor, meu Deus, eu quero ver Deus. Eu quero desfrutar disso, Deus. Eu quero provar disso que o Senhor tem. Aí eu abri meu olho. Aí eu abri meu olho e o que eu via? Adivinha? Só via luz. Nem a minha mão conseguia ver, era só luz. Aquele amor, aquela alegria. Sabe como uma alegria parece que explodiu o coração? Assim, uma alegria, um negócio inexplicável, que além da compreensão humana, assim, um negócio. E aí começava a vir um temor, meu Deus, mas se eu ver o Senhor, eu vou morrer. Aí eu fechava meu olho. E meu sonho era esse. Eu fechava o olho, mas eu falava assim, não, Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero provar disso. Maravilhoso esse sonho que eu tive. E tanto faz muitos anos, faz mais de 10 anos que eu tive esse sonho. E eu não esqueço desse sonho. E nem vou esquecer. Por quê? Porque esse sonho vai se tornar realidade um dia, amém? Amém. Um dia eu vou estar lá. E você vai estar lá também. Glória a Deus. Glória a Deus.